rádio que toca palhoça. Fala, pessoas! Sejam muito bem-vindos! Quarta-feira, 17 horas. Hoje é dia de dar uma segurada, hoje é dia da gente falar sobre seguro de vida, falar sobre seguro saúde, falar sobre previdência privada. Estamos na terceira edição de agosto, com gosto de seguro de vida. E aqui na bancada comigo hoje, eu tenho a presença da Eliane Durante, ela que é fundadora, proprietária da Cavida, corretora especialista em planejamento de seguro saúde, planejamento financeiro, faz toda essa parte, né, Eliane? Seja Exatamente. muito bem-vinda. Obrigada, Maria. Uma honra estar aqui. O prazer é meu, eu que te agradeço, tá? Obrigada. Olha só, eu quero falar pra vocês, quem está chegando agora, quem está conhecendo o programa, o podcast agora, esse é o podcast Dá Uma Segurada, que ele é gravado aqui na Rádio PH, uma rádio digital, mas que não tem fronteiras. Eu sou Maria Fernanda Coronel, sou corretora de seguros e apresentadora do podcast. Se você ainda não segue a gente, estamos na Rádio PH, aí quando você colocar no Instagram é @PH Rádio Oficial. Se quiser me seguir é @Maria do Seguro. E olha só o que eu queria contar pra vocês. O programa Dá Uma Segurada, ele fica gravado. Então, se você não conseguiu assistir às 17 horas, tinha algum compromisso, às vezes acontece e não dá, não consegue de fato assistir, o programa ele fica gravado lá no YouTube. Então, tu vai colocar na lupinha Rádio PH, separado, Rádio PH, vai entrar na página e aí você vai na playlist Dá Uma Segurada. Todos os programas estão lá, eles ficam gravados. Então, Maria, eu quero assistir o especial de 1 ano, está lá. Eu quero assistir o primeiro programa nós gravamos com Edson Calheiros, está também na playlist. Quero assistir este programa aqui, que eu falei com a Eliane Durante, que a gente falou sobre seguro saúde. Fica gravado no YouTube, tá bom? E você consegue assistir os programas pelo site da Rádio PH, www.phradio.com.br. Você consegue nos ouvir pelo Spotify, bem fácil, tá, gente? Vai na lupinha, coloca lá, dá uma segurada. Vai aparecer todos os programas gravados, você procura o que você quer ouvir, clica, aí você pode ir, por exemplo, no mercado, tá no trânsito, levar o filho, enfim, e você vai ouvindo o podcast, tirando as suas dúvidas, entendendo como que funciona. Estamos no Instagram. Então, a Rádio PH você coloca @PH Rádio Oficial, Facebook, no site do Jornal Palhocense, www.palhocense.com.br. Eliane, quero te agradecer. Hoje é o episódio número 46. Parabéns! Obrigada. E aí, assim, eu te chamei aqui pra gente contar pras pessoas o que ninguém conta sobre o seguro saúde. Tem bastante coisa. Tem. Muita coisa. E eu quero te convidar para o desafio assim. Nós vamos falar para quem está na ponta, para quem vai comprar. Então, o grande desafio da nossa área é tirar os termos técnicos. Adoro. Tirar os segurês e mostrar para as pessoas de uma forma simples e fácil o que funciona, o que ela tem direito, o que ela não tem, ela tá pagando pelo quê, o que ela não tá pagando. Então, assim, esse é o desafio. Topa? Topo. Bora então. Partiu. Vamos falar de patrocinadores. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Buoni, gerenciadora de risco. Tecnologia que aproxima. E eu quero contar para vocês um pouquinho sobre a Eliane. E eu quando eu falo dessa apresentação, parece a gente fala em poucas linhas o que a pessoa fez a vida toda. Então eu gosto nesse momento, Eliane, assim, de que você também conte um pouco sobre sua vida, quem você para que as pessoas conheçam, porque a gente não vive só do holofote, né? A gente tem uma história por trás que nos faz quem a gente é, Exatamente. Quem você é hoje. A Eliane, ela é administradora de empresas, pós-graduada em gestão empresarial e gestão de projetos. Ela fez carreira executiva na Mafre Seguros por 18 anos, tá, gente?
Desses 18 anos, 13 anos ela ficou na região sul e centro-oeste do Brasil. E 5 anos ela esteve como diretora comercial das operações da Mapfre na Espanha e em Portugal. Ela fundou a Cavida em 2018, uma corretora especializada na gestão de risco pessoal, com o foco na gestão do risco financeiro da saúde e cuidando da família em todo o território brasileiro. Cara, é um baita currículo. É lindo, é invejável. Qual foi o teu... Assim, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória, Espanha, Portugal, diretoria, como que foi tudo isso, e depois você disse, agora eu quero criar a Cavida, eu quero fundar a Cavida. Como que foi essa virada de chave, assim? Muito bem. Bom, obrigada por estar aqui. Obrigada pelas palavras, por toda essa introdução. Realmente é toda uma trajetória, né? E quando a gente decide, principalmente, estar num segmento tão específico e tão nichado quanto a área de pessoas aqui no Brasil, ele vem com muito propósito. Então, depois de 18 anos atuando no mundo corporativo como executiva da Mapfre Seguros, eu iniciei na Mapfre Seguros no interior do Rio Grande do Sul. Eu ainda era muito jovem, né? Quando a Mapfre, logo depois que a Mapfre chega no Brasil, desejando, né, com o objetivo de ser grande na América Latina. Para ser grande na América Latina significava ser grande no Brasil. E eu, muito jovem, eu nem sabia que eu estava entrando numa empresa com tamanha ambição no país. E, enfim, ia sempre oferecendo o meu melhor, né, com muito esforço, com muita dedicação, com muito estudo, e fui aproveitando as oportunidades de crescimento dentro da companhia. Então, aqui no Brasil, me desenvolvi bastante profissionalmente, pessoa, família, financeiro. E depois, nos últimos 5 anos, eu fui convidada para o projeto de internacionalização da Mapfre. E os últimos 2 países que eu atuei foi Espanha e Portugal. E de verdade, eu sempre pensei que eu fosse me aposentar na companhia. Sério? Sério. Eu sempre pensei que eu fosse me aposentar. Eu tenho muita gratidão pelos 18 anos de empresa, do primeiro ao último dia. Porém, chega um momento da vida da gente, quando eu fiz 40 anos, meus filhos nasceram, meus filhos são gêmeos. Ai, que lindo! Nasceram quando eu estava completando 39, né? E quando, logo depois que eu fiz 40 anos, eles muito pequenininhos, eu comecei a trazer algumas reflexões para minha vida, né? Então foi ali o momento, mesmo numa decisão, mesmo numa posição corporativa, numa posição executiva, como expatriada, que é uma posição extremamente privilegiada para os executivos, e eu decidi fazer a minha transição de carreira, e aos 42 anos eu fiz a minha transição de carreira. Então eu digo que eu antecipei pelo menos 15 anos a minha transição de carreira. Porque o executivo, ele vai fazer uma transição de carreira. Em algum momento, ele faz a transição. O executivo, ele tem um prazo de validade, né? Os que ficam mais tempo ficam até 60, 65 anos. Uhum. Então o que eu pensei? Eu disse, eu estou aqui com os meus filhos pequenos, eu tenho pelo menos os 10 melhores anos da minha vida pela frente, dos 40 aos 50 anos. Não que a partir dos 50 não sejam bons também, porque eu logo chego aos 50 e aí, né? Mas, ou seja, dos 40 aos 50 eu tenho alguma experiência profissional, meus filhos pequenos, alguma segurança financeira, por conta de toda a minha parte de meu perfil de planejamento e tudo mais. Então já tinha uma estrutura financeira que me desse esse respaldo. E eu decidi então montar a minha empresa. Eu decidi que a minha empresa seria na área de seguros, eu decidi que a minha empresa seria uma corretora de seguros, e eu decidi que a minha empresa seria no Brasil. Então, para isso eu voltei para o Brasil, ok? E eu decidi também que eu viria para o Brasil, voltaria para o Brasil, atuar na área de pessoas e fazer o que eu, dos meus 18 anos como executiva, eu sempre falei para as minhas equipes fazerem, que não é vender um seguro,
É levar informação, é levar conteúdo, é despertar necessidade, é falar para as pessoas o que poucos profissionais ainda no Brasil, poucos profissionais de seguros ainda no Brasil falam para as pessoas. O impacto do risco pessoal no planejamento patrimonial. As pessoas falam muito, o corretor de seguros principalmente, ele aborda com mais frequência o risco material. A gestão do risco material, mas a gestão do risco pessoal, ele ainda é pouco abordado. Então, essa foi minha decisão, voltar para o Brasil, falar sobre o risco pessoal, só que no meio do caminho ainda mudou um pouco mais, porque eu pensava, meu projeto era voltar para o Brasil e trabalhar o seguro de vida focado no planejamento sucessório. Entendi. Este era meu objetivo principal. E no início deu muito certo, porque realmente é um campo, é um mercado ainda pouco trabalhado. As pessoas ainda não param para pensar na estatística que 100% do ser humano falece, morre. Olha que estatística interessante. Eu não falo de tragédia, né? Eu não estou falando de tragédia, estou falando de estatística. 100% do ser vivo morre um dia. E se você não planejar a transição desse patrimônio, você pode deixar junto com o patrimônio um caminhão de problemas para essa família. Você não deixa nem o patrimônio, você deixa só problema. Tu deixa só problema, tu deixa junto com o patrimônio, tu deixa um caminhão de problemas. E muitas pessoas ainda não sabem o tamanho dos problemas que deixam. Que junto com a dor da saudade, vai ficar dor para resolver os problemas que essa pessoa deixou por falta de planejamento. Então, esse era meu foco principal. E ainda trabalho muito com planejamento sucessório, só que atuando com essas famílias, porque o planejamento sucessório são famílias que já têm patrimônio, que atuam, né, que trabalham, que se preocupam ou deveriam se preocupar com planejamento sucessório. Só que eu fui perceber que essas famílias, elas de alguma forma já têm patrimônio, de alguma forma já pararam para pensar na sucessão, se ainda não fizeram nada, mas já pararam para pensar na sucessão. Porém, esse patrimônio estava sendo todo colocado em risco por falta de gestão do risco financeiro da saúde. Que não é nem o falecimento, a gente está falando da doença, tá? E tratar da saúde, muitas vezes, pode comprometer o patrimônio todo conquistado durante uma vida. Então, como que eu vou fazer planejamento sucessório se esse patriarca ou alguém da família adoecer, essa família vai gastar tudo que tem? Ah, mas Eliane, mas e o plano de saúde? Ali que entra o nosso trabalho, que não é simplesmente contratar um plano de saúde, é antes de o cliente comprar um plano ou um seguro saúde, é ele conhecer as coberturas, conhecer os benefícios e também as limitações, as não coberturas. Que é uma parte importante. Exatamente. Né? Então, hoje o nosso foco, ele é a gestão do risco financeiro da saúde. Antes de um cliente contratar um seguro, contratar um plano ou fazer a portabilidade de um plano, é fazer um diagnóstico para que ele realmente saiba o que ele tem direito e o que ele não tem direito. Eu li no material que você mandou para mim, que você fala exatamente essa parte, né? Que assim, que você treinou as equipes justamente para elas não tirar pedido, né? Não é para vender. Exatamente. É para que elas tenham, elas mergulhem na vida da pessoa, entendam o cenário completo para oferecer a melhor solução. Quando nós vamos para o risco pessoal, não tem como você atender plenamente com uma pólice, seja de seguro de vida ou seja de seguro saúde, se você não entender o cenário dessa pessoa, dessa família e desse patrimônio. Então, antes da venda, é fundamental que haja um diagnóstico. Perfeito. O que ninguém conta sobre seguro-saúde?
Esse é o título do nosso podcast. Uau! Então, a gente vai assim, quando a gente fala, né? Tu acha que assusta falar sobre a gestão do risco? Gestão do risco financeiro da saúde? Tu acha que assusta as pessoas falar sobre isso? Ah, não, você precisa fazer uma gestão do risco financeiro da saúde. Você acha que... É porque pouco se fala. E aí vamos relacionar com... Olha só, hoje no Brasil, os 2 produtos de seguros mais comprados, não vou dizer mais vendidos, ele é uma consequência da venda, é porque o cliente busca, mas comprado pelo cliente é seguro de automóvel e plano de saúde. Os clientes querem, as pessoas querem, elas compram. Agora, quando você vai para o seguro de automóvel, as pessoas já sabem o que elas querem. Elas já sabem o que cobre. Entendi. Então, se o automóvel vale 100 mil reais, alguém vai fazer um seguro por 50 mil reais? Não. Ela quer pelo menos 100 mil reais. Ela quer ter a segurança de que o carro dela está coberto em 100 mil reais. E por que ela ainda contrata um plano de saúde sem saber exatamente o que cobre e o que não cobre? Porque ninguém fala. Ninguém fala. As pessoas. Você tem plano de saúde, Maria? Tenho. E você sabe o que cobre e o que não cobre o seu plano de saúde? Não, eu sei superficialmente. Então. Mas eu também acho que as administradoras, elas têm um pouco de receio de falar. E como bom brasileiro, a gente tem medo de perguntar. Exatamente. Porque daqui a pouco é assim, eu acho que eu tenho, mas na dúvida eu prefiro não perguntar para não ter a certeza que eu tô pagando, tô rasgando meu dinheiro para ter nada. Exatamente. Esse é o nosso papel. O nosso papel, ele é de ajudar o cliente a entender o que cobre, o que não cobre. Porque existem a grande maioria dos produtos de seguro-saúde hoje, na verdade, 100% deles são regulamentados pela ANS, que é a Agência Nacional da Saúde, tá. Ok? Então, já via de regra, tratamentos, procedimentos, medicamentos que não estão no rol da ANS, via de regra não estão cobertos pelo plano de saúde. Ok? Perfeito. Óbvio que no ano passado houveram muitas discussões em volta do rol da ANS. Em algum momento ele era exemplificativo, depois taxativo, depois ele volta a ser exemplificativo, enfim. Mas hoje a maioria das seguradoras, das operadoras, o que não está no rol da ANS não está coberto. E o que normalmente não está no rol da ANS? Os tratamentos mais caros e mais complexos e, na maioria das vezes, os definitivos para salvar uma vida. Olha só que interessante. Né? Então, é muito importante as pessoas terem consciência do que está coberto e do que não está coberto, porque o que não está coberto é necessário haver um plano B, seja uma reserva patrimonial para isso, ou seja, um seguro a segundo risco para isso. Perfeito. Que é o que normalmente nós trabalhamos com os clientes. Porque, independentemente do produto de seguro, ele vai deixar um espaço que é o risco pessoal. Falando que é o risco próprio, que é o risco financeiro próprio. Tá? Então, existem produtos de seguros que o risco financeiro próprio do cliente, ele é o risco básico, o risco da consulta, o risco do exame, aquele risco financeiro menor, ok? E existem produtos de seguro que o que ele não vai cobrir é o risco maior. É o risco de um tratamento oncológico diferenciado, é o risco de uma cirurgia robótica, é o risco de não ter um hospital de referência na rede, ok? Então, ali que a gente traz essa complementariedade em alguns momentos, em alguns cenários familiares, de essa composição de apólices, que é a gestão do risco financeiro da saúde. Não sei se estou conseguindo ser clara. Tu sabe que no começo, quando começou,
Eu não sei se você já percebeu que eu gosto de dar exemplos e Sim. tem filmes que trazem muito. Você já assistiu Homem de Ferro? Sim. Aí tem uma parte lá que aparece um dos agentes lá da SHIELD, e aí o nome da SHIELD é um nome comprido. Aí chega no final, eu sou da SHIELD. Você lembra dessa parte Sim. do filme? Quando você falou da gestão do risco financeiro da saúde, é como se fosse alguma coisa, mas é uma fórmula matemática? O que é? Agora, quando você começa a falar, sim, você consegue deixar muito claro. Assim, exatamente. E fica claro como a luz do sol, assim, a necessidade de você ter um plano A, que é o mais usual, ou daqui a pouco o mais praticado, e você estar preparado num plano B, numa possível necessidade, que você... E assim, eu não sei se talvez eu tenha entendido correto, mas parece que o que nós temos hoje no mercado brasileiro não vai entregar 100% do que a gente precisa. Então, o plano B ou é um outro produto complementar ao brasileiro, ou um internacional que complemente o brasileiro, ou daqui a pouco um outro brasileiro para complementar. É como se a gente fizesse um Frankenstein para poder ter esse planejamento. Exatamente. Na verdade, não é nem um Frankenstein, eu chamo uma engenharia de apólices. Mais bonito o nome. Eu chamo de uma engenharia de apólices. Tá. E vou te dizer, Maria, existem sim situações que a gente faz essa engenharia de apólices com produtos nacionais e produtos internacionais, ok? Existem famílias que, a partir do momento que elas conseguem entender o cenário, esse primeiro risco da consulta, do exame, esse risco que não vai comprometer patrimônio, elas assumem por conta própria, mas querem terceirizar o risco maior. Elas querem ter segurança de ter um hospital de referência como um Sírio-Libanês, um Albert Einstein. Elas querem ter segurança que uma cirurgia robótica vai estar coberta. Elas querem ter a segurança de que um tratamento oncológico vai estar 100% coberta. Elas querem ter a segurança que terão uma ambulância aérea, que terão acesso aos melhores tratamentos disponíveis no mercado, ok? Eliane, eu quero ter segurança nesse maior risco. Esse primeiro risco eu vou assumir por conta própria. Agora eu sei o quanto ele custa e isso não vai comprometer meu patrimônio. Perfeito? Perfeito. Já existem famílias, não, Eliane, eu quero estar coberto desde o básico até o topo. Perfeito. E aí a gente trabalha com a conjunção, né? Com essa engenharia de apólices. O que é bacana é que o nosso cliente, no final, e por isso que eu digo, a gente não vende apólices. O cliente, ele só vai comprar essas apólices depois de 2, 3, 4, 5 reuniões. A partir do momento que ele terá muito claro o que ele realmente vai ter coberto, o que ele vai assumir por conta própria, né? Então, no final, o nosso cliente, ele tem muita segurança. Poxa, agora sim, agora eu tenho certeza de que o que eu contratei vai me trazer proteção. Outro ponto importante, quando nós falamos de produtos brasileiros, todo produto nacional hoje, ele é feito via coletivo por adesão ou CNPJ. Você já deve ter se dado conta disso, né, Maria Fernanda? Eu quero contratar um plano de saúde. Se você ligar para uma operadora, seja qualquer uma delas, e todas são muito boas, e disser, olha, eu quero contratar meu CPF é tal. Você faz parte de um coletivo, você faz parte de uma associação de classe, aí você consegue através de um coletivo por adesão. Ou você tem CNPJ, e faz através do CNPJ, ok? Esse mecanismo, ele acaba trazendo, nós que somos do mercado de seguros, nós sabemos o quanto impacta a sinistralidade no resultado das seguradoras. Sim. Este mecanismo, a partir do momento que ele é através de um CNPJ, um coletivo por adesão, ele, a qualquer momento, a seguradora pode não renovar a apólice dessa família. Ela pode não renovar esse contrato de plano de saúde ou seguro-saúde dessa família. Poucas pessoas sabem disso. Se for via CNPJ ou coletivo por adesão. Tá. Ok? Ok. Só que pode acontecer de nessa família já ter um idoso ou nessa família já ter uma pessoa
diagnosticada com pré-existência e não vai conseguir um outro plano. Entendi. Tá? Mas vou brigar na justiça? Já entro nesse ponto da judicialização, tá? Então, é muito importante, acompanhado desse plano nacional que não tem garantia vitalícia, a família ter algumas garantias, ou todas, depende de cada família, que sejam vitalícias. Olha, Eliane, tem algumas coberturas que eu não abro mão de ter cobertura vitalícia. Perfeito, então vamos buscar um produto de seguro que ofereça essa garantia de cobertura vitalícia. Porque os produtos contratados via CNPJ, eles não oferecem essas garantias. Poucas pessoas sabem, Maria. Poucas pessoas sabem, né? Então, e aí voltando para essa questão da judicialização, mas Eliane, eu posso, se o meu contrato não for renovado, eu recebo a cartinha da seguradora dizendo, cliente, daqui 60 dias vence o seu contrato, eu estou comunicando a não renovação do seu contrato. E aí tem alguém da família passando por um tratamento de doença, ou eu tenho um idoso na família que eu já não consigo ir para outro plano. Posso brigar na justiça? Pode. Você pode pode, né? Pode. Você pode brigar na justiça por esse e mais uma infinidade de motivos quando se trata de saúde suplementar. Por isso, Maria, que de 2020 para 2023, se nós compararmos janeiro a maio, o crescimento, o aumento da judicialização no Brasil em relação à saúde suplementar foi de 60,21%. Nossa Senhora. Aumentou mais de 60% o índice de judicializações, tá? Por conta de tudo que está instalado hoje no do sistema de saúde suplementar brasileiro, ok? E acaba que os clientes só se dão conta disso tudo no momento que a pólice é cancelada e ele já não consegue mais aderir a uma nova pólice, ou no momento que um familiar adoece e ele passa a receber negativas de tratamentos. E às vezes ele nem sabe o que é aquela negativa, né? Ele não sabe. Normalmente ele não sabe. É uma surpresa negativa. Ele desconhecia que essa negativa está pautada no rol da ANS. Estava previsto, né? Essa negativa está pautada no contrato dele, porque o contrato dele é via CNPJ. Então, por isso que eu falo, antes de nós vendermos um plano, um seguro saúde, é importante fazer a gestão do risco financeiro da saúde. Perfeito. Olha só, a gente vai para um breve intervalo. Você viu como passou rápido? Passou rápido, né? Então, assim, a gente vai para um breve intervalo, não sai daí, que na volta a gente vai conversar sobre a diferença entre plano de saúde e seguro saúde. Espera a gente aí. Buoni Gerenciadora de Risco, tecnologia que transforma, patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Somos facilitadores do mercado de seguros. Somos a engrenagem que acelera os negócios entre o corretor e a seguradora. Somos os braços que faltam no dia a dia para multiplicar o número de apólices. Nosso DNA está no seguro de transporte de cargas. Somos reconhecidos pela nossa experiência e excelência de 20 anos. Somos hoje solução para mais de 3.000 corretores. Somos referência técnica para treinamento, orientação e execução do seguro de transporte. Somos negociação, pós-venda e operacional, incluindo averbação, sinistro e renovação. Somos confiança, relacionamento,
credibilidade, comprometimento, agilidade, respeito e entrega. A rádio que toca palhoça. Voltamos, pessoas! Hoje é dia de dar uma segurada, quarta-feira. Eu sou Maria Fernanda Coronel, sou corretora de seguros, apresentadora do podcast Dá Uma Segurada. E você que está chegando agora, o bate-papo é sobre o que ninguém te conta sobre seguro-saúde. Aqui ao meu lado, na bancada, eu tenho Eliane Durante, ela que é fundadora, proprietária da Cavida, uma corretora especializada na gestão do risco financeiro da saúde. Parece complexo, mas é incrivelmente fundamental para qualquer ser humano, né? Exatamente. Eliane? Obrigada pelo teu tempo, obrigada por esse espaço aqui pra gente poder conversar e falar sobre esse tema importante. Obrigadão. Obrigada a você, mais uma vez. Um grande abraço e um agradecimento aos patrocinadores, Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Buoni, gerenciadora de risco, tecnologia que aproxima. Quem nos acompanhou no primeiro quadro, eu comentei que a gente ia falar sobre, a Eliane ia comentar as diferenças, né? O que de fato difere o plano de saúde, que é bem difundido no Brasil, todo mundo conhece, todo mundo ouve falar, do seguro-saúde. Mas antes de de nós entrarmos nesse ponto, eu gostaria de te perguntar como que tu vê o mercado de saúde suplementar brasileiro. Uau! Bom, o mercado de saúde suplementar brasileiro, ele passou a ser medido, os seus resultados passaram a ser medidos no ano 2000, 2001, por ali. 2022 foi o pior ano em termos de resultado financeiro no mercado como um todo. O mercado de saúde suplementar brasileiro em 2022 teve 11,7 bilhões de reais de prejuízo. Então, todas as operadoras, por mais estruturadas que elas sejam, elas tiveram ou prejuízo ou uma diminuição brutal dos seus resultados. Isso que a gente está falando de um pós-pandemia, nós não estamos falando do auge da pandemia, tá? E isso, Maria, isso vem de um sistema todo. Eu te falo assim, a palavra nem existe, né? Mas vou transformar isso num termo de falta de educação também, de utilização. Então, claro que ali nós temos a responsabilidade das operadoras, nós temos a responsabilidade dos provedores, que são os hospitais, uma grande responsabilidade dos médicos e dos clientes também. Então, o índice de fraudes contra planos de saúde, seguro-saúde hoje no Brasil, ele é gigante. O que está também diminuindo muito o resultado das seguradoras. E o cliente não se dá conta que isso volta para ele. Isso acaba voltando para ele porque a conta aumenta e a cobertura restringe. Então, quando nós vamos para o mercado de saúde brasileiro e vamos para esse cenário de quase 12 bilhões de prejuízo, já podemos perceber que duas principais consequências nós já temos. É o aumento dos preços. Muitas vezes se fala em um aumento abusivo. Não, eu digo ele é aumento necessário para que a operadora se mantenha no mercado. Né? Então, essa é uma informação importante. Então, dos aumentos de preços e nas restrições das coberturas. Então, por isso que não está no rol da ANS, via de regra, a seguradora ela não se sente obrigada a cobrir. Ok? Então, a conta acaba voltando para o cliente de alguma forma. E isso comprometendo, voltando lá ao início da nossa conversa, do propósito da Cavida, que é a gestão patrimonial, isso acaba
voltando para o cliente, comprometendo o quê? O patrimônio dos nossos clientes. Por quê? Que ele tem uma reserva financeira que ele estava conservando, investindo para a aposentadoria. Em alguns momentos ele é obrigado a consumir essa reserva financeira para tratar de uma doença, para cobrir uma cirurgia que não foi coberta pelo plano de saúde e assim por diante. Perfeito. Quando que tu acha que deve começar a fazer a gestão financeira desse risco? Vamos inverter a gestão do risco financeiro. A gestão do risco financeiro da saúde, primeiro ponto, você tem que ter saúde. Se não tiver mais saúde, já fica bem difícil. Para você ter uma ideia, Maria, hoje até pessoas obesas têm dificuldade de contratar um seguro-saúde. Ela está com saúde, mas ela está com um índice de massa corporal elevado, já tem muita dificuldade de contratar um seguro-saúde. Então, quando deve iniciar? O mais jovem possível e quando está saudável. É garantir ali, com a juventude e com a saúde, que ele vai ter direito a uma proteção financeira, a uma pólice de seguro de forma vitalícia. Este é o momento. Você comentou que no Brasil as apólices elas podem ser canceladas. Ah, deu sinistro, deu problema, não me interessa mais esse risco, não quero mais essa família. Eles avisam com 60 dias e exatamente. Um abraço pro gaiteiro. Se tem como resolver, se não tem, não me interessa, não é problema meu, né? Funciona desse jeito. Para quem está nos assistindo, faz o quê para não correr este risco? Para evitar ter que o plano ou o seguro cancelado, corre para onde? Existem pouquíssimas soluções nacionais que aceitam o seguro de forma individual, a contratação, raríssimos. E hoje sim nós podemos comercializar os seguros internacionais como um complemento de um produto nacional. E os seguros internacionais, eles podem sim ser feitos através de um CPF. E esses têm renovação garantida vitalícia. Oh, entendi. Outra pergunta importante que deve ter gente assistindo dizendo assim, tá, mas isso aí deve ser só pra gente rica. E aí? Depende. Depende do risco financeiro que você está disposto a assumir. Tá? Então, existem sim engenharias de apólices que elas podem custar menos que um seguro premium nacional. Ou seja, é factível a contratação? É factível. O cliente fica surpreso quando ele percebe que fazer uma engenharia de um produto nacional com um produto internacional pode custar menos do que um produto premium nacional, totalmente nacional. E ele vai estar infinitamente mais coberto. Quando a gente fala da contratação, e às vezes as pessoas têm receio da contratação, né? Como que contrata? O que precisa? Como que funciona isso? É burocrática a contratação? Quando nós vamos para o risco pessoal, quanto mais criteriosa a seguradora for para aceitar um risco pessoal, seja de vida ou de saúde, mais segurança ela vai oferecer para esse cliente. Então hoje o nosso cliente, toda a parte chata, tá? Eu sempre falo, cliente, eu vou te dar trabalho para você entrar na seguradora. Não vai ter jeito. Sim. Eu vou te dar trabalho. Então toda aquela parte de exame médico, laudo médico, aceita, não aceita, volta no médico, faz de novo. Tudo isso vai ser antes de ele realmente fazer o primeiro pagamento na seguradora. Ele só vai fazer o primeiro pagamento na seguradora, seja para o seguro de vida ou seja para o seguro saúde, a partir do momento que ele realmente foi aceito e ele também aceitou as condições que a seguradora colocou para ele. Tá? Então, sim, não é um processo simples, Maria Fernanda. E quando nós vamos para o risco pessoal, eu falo para o cliente, toma cuidado quando o processo é muito simples. Quando muito fácil. Porque o risco pessoal, ele pode ter um prejuízo, né? Vamos usar o termo mais simples, um prejuízo financeiro muito grande. A seguradora, ela está assumindo um risco financeiro muito grande.
Vamos imaginar o seguro do automóvel, tá? O seguro do automóvel, se você for fazer um seguro de um carro de 100 mil reais, o risco financeiro para a seguradora é 100 mil reais. Então é simples. Agora, quando você vai para o risco pessoal, poxa, isso pode ir para milhões de reais. Sim, dependendo do problema. Dependendo de um tratamento oncológico, uma cirurgia mais complexa, um transplante, a gente pode falar de milhões de reais. Uma internação de longo prazo, uma internação numa UTI. Tem pessoas que passam 30, 60 dias numa UTI internado. Então, isso pode ser milhões de reais. Então, sim, a seguradora, quanto mais criteriosa ela for na subscrição, na aceitação do risco, segurado, mais segurança mais confiança você deve ter nessa seguradora. Ela está sendo criteriosa? Confia que ela é boa. Ela está sendo exigente? Confia que lá na frente ela vai te atender. Se foi muito fácil a aceitação, desconfie. Você assumiria esse risco, segurado? Perfeito. Né? Pensa sempre assim, segurado, você assumiria esse risco? Não, eu não assumiria. Então dessa forma. Quais os pontos de atenção? Ok, vou contratar um seguro-saúde. Quais são os pontos que eu preciso estar bem atenta nesta contratação? Precisa ter consciência da rede que dá atendimento, tá? Dos profissionais. Bem importante, antes disso, falar a diferença de plano e de seguro-saúde. Esse aí eu quero que você fale mais pro final. Tá? Então, assim, eu tô trazendo algumas perguntas antes para que a gente fale de fato a diferença entre o plano de saúde e do seguro-saúde, para que a gente consiga fazer esse comparativo. Porque as pessoas acabam tendo, a gente sabe que o plano, ele é mais difundido do que o seguro. Entendeu? E às vezes a pessoa ela contrata o plano. Eu quero ter um plano. É como tu falou no começo. Tu nem sabe o que tu tem no teu plano, mas tu contrata. É importante a gente trazer essa diferença, porque essa diferença é o ponto de atenção na hora da contratação. Então bora. Bora? Porque o plano de saúde ele tem rede. Tá. Ok? Rede credenciada. Perfeito. Está fora da rede, não tem cobertura. Simples assim. Mas ele é uma rede nacional. Muito bem. Se certifica aqueles estados que você mais circula, que você mais frequenta, qual é a rede que teu plano atende lá. Porque normalmente, nós estamos aqui na região de Santa Catarina. Imagina um plano de Florianópolis com rede nacional. Obviamente, a rede nacional dele vai ser muito curta quando a gente fala de plano, ok? Decidiu não ir por médico, imagina, consultar um médico que está fora da rede, você vai pagar porque o médico não faz parte da rede, ok? Então, e a consulta particular é alto, o valor é caro. Então, plano, rede, ok? Quando a gente vai para seguro, também é rede. Porém, o seguro, ele já te traz uma rede mais ampla. Normalmente não. Em grande maioria, o seguro, ele já é nacional. A rede, ela é nacional, tá? E se você for a ver a diferença entre um plano e um seguro, muitas vezes não é muita diferença financeira que tu vai pagar de mensalidade. Tá. Então, compensa muito mais você ter um seguro do que ter o plano, ok? E o seguro tem outra vantagem. Eu decidi ir num médico que não faz parte da rede. Você tem reembolso. Perfeito. Tá? Agora, muito importante, ponto de atenção. Normalmente as famílias que já têm patrimônio, elas buscam um seguro com abrangência nacional e que a rede que faz parte desse seguro contemple os hospitais de referência hoje no Brasil, ok? E vamos falar que nós temos hospitais excelentes em Santa Catarina, temos hospitais de primeira linha a nível mundial em São Paulo, e essas famílias que já têm patrimônio, elas querem ter acesso, e eu digo assim, não é um luxo, tá? Quem pode ter acesso a hospitais de referência hoje no Brasil, tenha um seguro que dê acesso a esses hospitais, que pode ser definitivo para salvar uma vida.
Hospitais como o Sírio-Libanês e Albert Einstein hoje, eles têm tecnologia, eles têm profissionais que nenhum outro hospital na América Latina tem. E que pode ser definitivo para salvar uma vida, tá? Então, voltando. Então, o seguro, existem seguros, por exemplo, que eles dão acesso a esses hospitais de referência, ok? Mas é importante, de novo, ponto de atenção. Eu quero um seguro saúde que dê acesso a Sírio-Libanês e Albert Einstein, ok? Existem dos produtos de seguro que dão acesso a esses hospitais, existe um produto de entrada, e existem mais 3, 4, 5 produtos dentro de uma mesma seguradora que vão melhorando dentro deste hospital a cobertura. Então, muitas famílias são tomadas de surpresa, porque, voltando à sua pergunta, ponto de atenção no momento da contratação. Muitas famílias são tomadas de surpresa porque pensavam que o seguro dela cobriria tudo dentro de um Sírio-Libanês e de um Albert Einstein e se deram conta que uma cirurgia de R$400 mil teve uma cobertura de 40 mil, de 50 mil. Porque ele tem uma tabela de reembolso de cirurgiões e que mesmo dentro desses hospitais não vai cobrir 100%. Tá? Então, tem que questionar. Orientação que eu digo para os clientes: questione o corretor de seguros. Queira saber, queira entender qual é a tabela de reembolso, quais são os hospitais que fazem parte do rol, né? Quais são os tratamentos que cobre, quais são os tratamentos que não estão cobertos. O corretor de seguros tem que te responder tudo isso. Ele tem que te responder com segurança. Se ele não te responder com segurança, ele está ali somente para vender uma pólice. Ele não está ali para ser o seu apoio na gestão do risco financeiro da saúde. Não, e nem na hora de um sinistro, né? Na hora que precisar, porque assim... vendeu, não teve segurança para vender, se deram... Porque se não der problema, né, e não aconteceu o problema, tá tudo lindo. O problema não é quando tá tudo lindo, o problema é a hora que acontece o problema. Imagina o cara lá no Sírio-Libanês descobrir que tem uma cirurgia para fazer e só tem 40 mil. Exatamente, e que a cirurgia custou 400. E aí, se ele for ver depois, ele for olhar lá nas letras pequenas da pólice dele, tá dito isso. Mas tem uma coisa também, né, Eliane, assim, ó, a gente precisa melhorar a cultura de ler. E eu falo muito isso para meus clientes. Leu a pólice? Entendeu? Apesar de explicar ponto a ponto, isso aqui é assim, isso aqui não é, isso aqui funciona, isso aqui é mais... Eu digo, leia. E depois que você leia, vem tirar dúvida. E eu vou te dizer assim, ó, com absoluta certeza. Se tiver 10% da carteira que lê, de fato, é muito. Mas aí, Maria, nós corretores, nós temos uma grande responsabilidade com isso. Por isso que eu sempre oriento, se especialize numa área. Se especialize ou em transporte, se especialize no saúde, se especialize no vida, se especialize no automóvel. Perfeito. Por isso que hoje, na minha corretora, nós podemos vender seguro de tudo. Eu não vendo. Eliane, se faz o seguro do automóvel, cara, eu só faço o meu e daqui a pouco nem o meu mais eu vou fazer. Isso. Por quê? Porque eu me especializei em seguro de pessoas e ainda mais no seguro saúde. Então nós temos, porque, poxa, eu busco um especialista de joelho para tratar o meu joelho. Eu busco um especialista de ombro para tratar o meu ombro. Eu busco uma ginecologista para tratar, né, a minha saúde. Então, nem tudo a gente vai ler, nem tudo a gente vai pesquisar, nem porque a gente busca o especialista. A mesma coisa o cliente. Ele precisa sim ter noções gerais, ter informação, mas é o nosso papel facilitar a tomada de decisão dele e depois estar ali para dar o suporte para ele. Né? Que infelizmente não acontece. Infelizmente, quando a seguradora vai dizer, olha, esse tratamento não está coberto porque não está no rol da ANS,
Está no contrato, Maria. Eu vou te trazer outro exemplo. Um case agora. O ator Paulo Gustavo. Eu ia comentar ele antes. O ator Paulo Gustavo faleceu de Covid em 2021. Se a gente for dar um Google, nós vamos encontrar lá que a família gastou mais de R$1 milhão no tratamento dele, tá? Na verdade, a família gastou mais de R$3,5 milhões no tratamento dele, tá? E o Paulo Gustavo, ele tinha um seguro premium nacional, tá? Premium, que dava acesso aos melhores hospitais do Brasil, tanto que ele estava em um dos melhores hospitais no Rio de Janeiro. E por que R$3,5 milhões não foram cobertos pelo seguro premium dele? Porque ele passou pelo tratamento de equimoterapia. Equimoterapia custa mais de R$50 mil por dia e não está no rol da ANS. Então, por mais que o cliente leia, ele tem informações que ele não vai encontrar na pólice. É o nosso papel auxiliar o cliente na tomada de decisão e é o nosso papel depois amparar o cliente. Perfeito. Eu concordo contigo, mas eu ainda comento que leia pelo menos para você ter uma noção do que você está comprando. Exatamente. Entende? Tu pode não entender o que você está lendo. Mas você pode, isso aqui, ô Eliane, exatamente. Eu não entendi. Você pode me explicar? Você pode me ajudar nisso? Porque eu concordo, tanto que a minha minha especialidade é transportador. Mas eu vou te dizer assim, a gente também precisa dividir a responsabilidade da leitura, pelo menos, do contrato. O segurado, ele tem que ter essa preocupação. Não, eu vou ler. Eu sempre falo, o seguro-saúde, ele não é para ser vendido. Ele é para ser entendido. Perfeito. Tá? Perfeito. E não é barato. O seguro-saúde é caro. Ele não é um produto barato. Então, não joga o seu dinheiro fora. Seguro-saúde, antes de você assinar o contrato, você tem que entender. Ele tem que ser entendido. E aí, vem... Leia, estude e busque um especialista que te ajude a entender, porque você vai encontrar muito segurança naquele documento. Então o seu corretor, ele tem que te ajudar a entender aquele documento. Perfeito. Mas ele também tem que ter uma noção. Exatamente. Porque, eu vou entrar na justiça pra reclamar de alguma coisa. Mas tu nunca nem leu o teu contrato. Exato. Porque às vezes assim, a gente fala de entrar na justiça e da máquina da justiça, né? Que está inflada e que a gente sabe, tem processos que se a pessoa tivesse lido o contrato antes de assinar e perguntado pra pessoa que vendeu, vem aqui, isso aqui eu não entendi. Porque ela não é obrigada a entender tudo. Como tu muito bem falou, a obrigação de entender, ela é nossa. Exatamente. A obrigação de explicar a letra miúda é do corretor, é do especialista. Agora, se a pessoa não leu, ela talvez entre com um processo que ela acha que tinha direito. Exatamente. Né? Mas o corretor não me explicou. Tá, mas quantas vezes tu leu? Entende? Assim, uma das coisas que eu falo muito, que eu gosto muito de caneta marca-texto. Então, eu acho que essa coisa de você imprimir, as pessoas, elas também não gostam mais, né? Do imprimir, do ler, do vem aqui. Eu gosto muito disso, de você imprimir e ticar. Isso aqui eu não entendi. Isso aqui eu... E o profissional, em contrapartida, ele também... No momento que ele estuda, ele perde o medo de responder perguntas. Sim. Né? Porque assim, não, isso daqui é isso. É como tu falou, o segurança, ele é difícil? Ele é. A pessoa que tá lendo que ela tá de fora, ela não vai entender, mas ela tem uma noção. E se ela tirar dúvida, ela fica claro pra ela o que ela tá comprando. Porque como tu falou, não é barato. Tá, mas então tu vai comprar um negócio que tu não vai nem ler pra você ter uma ideia? E vai pagar caro. Exato. E vai pagar caro. É isso. Entende? Então fazer gestão do risco financeiro da tua saúde inclui você... Tem que entender. Perfeito. Tem que entender. Aí. E outra coisa, Maria, que eu vou dizer... Hoje, um plano, um seguro-saúde, ele não é barato. Mas eu consegui aqui um produto baratinho. Cuidado.
O que vai cobrir o barato? A minha mãe dizia o barato sai caro. Que garantias você tem com isso? Nós convivemos com a parte de atendimento, de relacionamento de hospitais diariamente. Então, por nós estarmos dentro dos hospitais, por conta dos nossos clientes, nós sabemos o que acontece lá dentro. Tá? Então, tem muita negativa, tem muita operadora que não paga o hospital, tem muita operadora que atrasa o pagamento, tem muita operadora que desaparece do mercado da noite para o dia. Então, cuidado com o baratinho. Cuidado com o baratinho. Vem de novo, gestão do risco da saúde. Perfeito. Não basta fazer um plano. É muito diferente do seguro do automóvel. Seguro de automóvel é commodity, tá ali, ele vai cobrir. O que ele está se propondo a cobrir, ele vai cobrir. No plano de saúde e no seguro saúde é diferente. E é como tu comentou, né? O seguro do automóvel tem uma tabela, né? A tabela FIP, ela diz o seguinte: este veículo aqui, depreciação, custa X. Então a seguradora, ela faz um cálculo, ela faz uma estimativa e ela sabe aquele risco que ela aceitou. Se ela tiver que pagar tudo, ela tem essa consciência. Agora, quando a gente fala de uma saúde, quando a gente fala da vida, não, o céu não é o limite, não tem limite, né? Não tem teto. Limite. Não tem teto. Imagina, esse caso que você citou aí do Paulo Gustavo, 3 milhões e meio pra tentar fazer tudo e ainda assim... E ainda não deu. E não foi coberto. Só a parte que não foi coberta, tá? Só o tratamento de equimoterapia dele que não foi coberto porque não estava no rol da ANS. Foi 3 milhões e meio. Imagina todo o resto. A UTI, o hospital, tudo isso foi coberto. Que estava no plano. Estava no plano. A gente não tem noção do valor final de tudo isso. Exatamente, o valor final foi uma conta estratosférica. E a gente traz o Paulo Gustavo porque é uma pessoa conhecida. É um ícone, né? É um Todo ícone. mundo conhece, mas se nós formos aqui no Bahia Sul, tem cases todos os dias de tratamentos que não são cobertos. E ainda que a gente tá falando da família do Paulo Gustavo, que tinha um patrimônio e que tinha como fazer isso, né? Exatamente. Tu imagina a pessoa pagar um plano de saúde, pagar um seguro saúde, fazer tudo isso, chegar lá e descobrir isso e não saber pra que lado corre. Exatamente. Na verdade, o Paulo Gustavo, ele tinha 2 seguros. Ele tinha um seguro nacional e ele tinha também um seguro internacional. Então, essa parte dos 3 milhões e meio que o plano nacional não cobriu, o plano internacional cobriu. Olha que legal. Por isso que a gente sabe, porque a gente faz parte dessa operação. Agora, se ele tivesse somente o internacional, provavelmente teria coberto a parte do nacional e do internacional também. Tá? Mas, imagine ter somente um produto que ele não te dá 100% de garantia, pode deixar o patrimônio bastante fragilizado. Abalado. Eliane Durante, queria dizer que chegamos ao final do nosso podcast. Já? E passa rápido, né? Passa voando. Passa voando. Fala que nem sente, né? A gente fala muito. Olha só, primeiro eu quero te agradecer. E, de novo, não é minha especialidade. Eu aprendi muito hoje. Espero que as pessoas que tenham assistido o programa hoje também tenham aprendido muito. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem de encerramento. A mensagem de encerramento é que olhem para sua saúde, olhem para sua vida, cuidem da sua saúde, né? Independentemente de ter seguro ou não, preserve a saúde. Esse é o nosso principal patrimônio, né? E óbvio, o seguro ele vem como a estrutura financeira para isso tudo, né? Mas de nada adianta você ter o melhor seguro se a saúde não estiver ali. Então, nossos filhos, nossa família, a saúde mental, a saúde física, a saúde espiritual, tudo isso constrói um pilar importante, tudo isso que dá sustentabilidade para isso tudo. Show. E não fique sem seguro. Imagina como seria o mundo um dia sem seguro. Não consigo imaginar.
Eliane, muito obrigada pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, por dividir o teu conhecimento conosco aqui, levar todas essas informações. Se o pessoal quiser te encontra como? Encontra no meu Instagram, Eliane. Agora? Deu uma bugada? Deu uma bugada. Eliane Durante Vida. Tá. O Instagram da Cavida também, @Cavida. No meu contato pessoal, depois compartilho contigo para você publicar aqui. Pode deixar lá o meu númerozinho pessoal. E, enfim, né, no LinkedIn também. No LinkedIn estou lá, Eliane Durante. Né? Mas Instagram é infalível. Instagram. @Cavida. Gente, @Cavida, vai encontrar. Cavida com K. Vida. Cavida com K. @Cavida, vocês encontram, conversa, chama no direct. Perfeito. Desse jeito. É isso, fácil. Fácil. Super fácil. Pessoas, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, que tenha ficado um pouco mais claro o assunto sobre seguro-saúde. Tem dúvidas, você pode mandar direto no direct da Cavida, @Cavida, ou manda no meu, @Maria do Seguro. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Buoni Gerenciadora de Risco. Tecnologia que transforma. Patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Somos facilitadores do mercado de seguros. Somos a engrenagem que acelera os negócios entre o corretor e a seguradora. Somos os braços que faltam no dia a dia para multiplicar o número de apólices. Nosso DNA está no seguro de transporte de cargas. Somos reconhecidos pela nossa experiência e excelência de 20 anos. Somos hoje solução para mais de 3.000 corretores. Somos referência técnica para treinamento, orientação e execução do seguro de transporte. Somos negociação, pós-venda e operacional, incluindo averbação, sinistro e renovação. Somos confiança, relacionamento, credibilidade, comprometimento, agilidade, respeito e entrega.